vamos começar a nossa terceira aula. Vamos continuar falando sobre os custos no dia a dia do empresário. O conteúdo dessa aula, você vai aprender a calcular e identificar os custos. Calculando e identificando os custos. Para facilitar o entendimento dessa aula, você irá conhecer como funcionam as empresas da família Vieira, que trabalham em ramos diferentes de negócio. Eles têm uma panificadora, que é do ramo de indústria, uma mercearia, comércio e uma prestadora de serviços de informática. Como são ramos diferentes de negócios, é importante conhecermos como andam os custos nessas três empresas. Iremos aprofundar o conhecimento em cada uma dessas empresas e assim poderemos identificar o comportamento e calcular os custos envolvidos. Então, primeiro, vamos começar falando sobre a panificadora, que é do ramo de indústria. Seu Antônio fez um curso de panificação e decidiu ocupar uma área livre no terreno de sua casa. Iniciou-se assim sua panificadora. Sua atividade básica é produzir pães e tortas que são distribuídos para a venda em vários locais, principalmente para a loja da sua esposa. Seu Antônio, quem compra todas as matérias-primas que são consumidas ao longo do mês. Possui um amplo local de estocagem e os produtos, mesmo sendo perecíveis, não estragam enquanto aguardam o momento de serem utilizados para fabricação. Seu processo de produção está concentrado em dois produtos, pães e tortas. Desde o início da panificadora, seu Antônio possui a ficha técnica dos produtos que fabrica. Com essa ficha, ele tem condições de saber quanto de cada matéria-prima é consumida para fazer um pão ou para fazer uma torta. Essa informação é muito importante para calcular os custos. Então, aqui nós temos o exemplo da ficha técnica que foi feita pelo seu Antônio. Então, o primeiro produto é o pão, né? Então, para produzir o pão, uma unidade de pão, é necessário várias matérias-primas. Entre elas, farinha de trigo, estorote de trigo, polvilho azedo, semente de linhaça, leite, sal refinado. Aqui nós temos as quantidades das matérias-primas e o preço de custo de cada uma delas. Então, somando esses valores, nós podemos perceber que o custo unitário total da matéria-prima consumida para se fabricar um pão é de R$ 1,65. Olha só, então o produto torta, né? Para o seu Antônio fabricar a torta, ele precisa desses itens que são as matérias-primas: farinha de trigo, fermento, leite, açúcar, margarina, baunilha, pedaços de fruta e ovos. Aqui nós temos as quantidades de matéria-prima que são necessárias e aqui o preço de custo de cada uma dessas matérias-primas. Então, totalizando, somando todos os preços de custos das matérias-primas, uma torta sai aí por um custo de R$ 6,91. Continuando a falar sobre a panificadora do seu Antônio, atualmente ele fabrica por mês 25 mil pães e 600 tortas. A capacidade de produção da panificadora é superior, mas ele não consegue vender mais do que isso. Possui todos os equipamentos para a produção dos mesmos, sendo a empresa bastante automatizada. Por isso tem muitas máquinas lá. Isso faz com que o consumo de energia seja muito alto. Em média, a conta de luz dá em torno de R$ 500 por mês. O seu Antônio possui 2 ajudantes que auxiliam na produção e uma secretária encarregada do atendimento aos clientes, emissão dos pedidos, faturamento e cobrança. Todas as demais atividades, principalmente as ligadas ao processo de produção, são desenvolvidas pelo seu Antônio. Para os funcionários, o seu Antônio paga um salário compatível com a realidade da região. Seu Antônio também fez curso de finanças e lá aprendeu que não deve misturar o seu caixa pessoal com o da empresa. Então definiu uma retirada mensal, separando os gastos pessoais dos da empresa. Vejamos no quadro abaixo os gastos de pessoal na panificadora.
Então, aqui nós temos o valor da retirada mensal do proprietário, que é o seu Antônio. Ele retira um valor de R$ 1.500 por mês, o salário dos 2 ajudantes e o da secretária. Além dessas despesas fixas, existem outros gastos. Gastos com telefone, energia elétrica, IPTU, com o contador e com o consumo de água. Com essa descrição, você está conhecendo basicamente todos os gastos da panificadora do seu Antônio. Vamos verificar agora como é fácil classificar e calcular os seus custos e despesas. Custos e despesas fixas. Lembramos que são aquelas que não se alteram em função do volume da produção. Então, nós temos aqui a retirada mensal do proprietário, o salário dos 2 ajudantes, o salário da secretária, o valor pago com o telefone, energia elétrica, IPTU, valor pago com o contador e com o consumo de água. Então, totalizando, os gastos fixos aí da empresa é de R$ 3.905,40. Agora, vamos calcular os custos e despesas variáveis, que são aquelas que se alteram em função do volume de produção. Então, cada pão, ele custa para o seu Antônio R$ 1,65 e cada torta R$ 6,91, como nós calculamos anteriormente. A quantidade vendida mensalmente de pães é de 25 mil pães. Então, 1,65 vezes 25 mil pães, nós temos um total de custo variável de R$ 41.250. E torta, valor unitário de cada torta, o custo dela, é de R$ 6,91. São comercializadas 600 tortas, são produzidas 600 tortas. Então, 6,91 vezes 600, nós temos um total aqui de R$ 4.146. Pronto, agora já sabemos quanto que a panificadora gasta por mês para produzir essa quantidade de pães e tortas. Sabemos que, se a empresa não vender nada durante o mês, ainda assim gastará R$ 3.905,40, mesmo se ela ficar totalmente parada, pois esse valor representa o custo fixo da panificadora. Bem, agora vamos falar sobre a mercearia, que é da esposa do seu Antônio. A loja da família Vieira comercializa vários produtos de conveniência. Atende principalmente o bairro em que está situada. O principal produto que ela vende são os pães e tortas que compra da panificadora do seu Antônio. Para simplificar o atendimento, iremos calcular somente os custos e despesas para a venda dos pães e das tortas, mas todos os outros produtos comercializados podem ser calculados da mesma maneira. No quadro abaixo estão especificadas as compras do mês da mercearia com a panificadora, considerando que compra o pão a R$ 1,95 e a torta a R$ 8,10 cada uma. Então, pão, R$ 1,95 é o preço unitário, São comercializados 4.500 pães, dá um total aí de 8.775. E torta, cada torta custa R$ 8,10. Se eu multiplicar esse custo unitário vezes a quantidade que é comercializada, nós temos um total aí de R$ 405 reais. A mercearia da Dona Elisete é bem arrumada. Ela considera fundamental que o cliente, ao chegar na mercearia, veja a limpeza e perceba o asseio que são manuseados os diversos produtos comercializados. Isso faz com que os gastos de energia elétrica, material de limpeza e manutenção sejam constantes. Além disso, Dona Elisete faz questão de entregar o produto ao consumidor em uma embalagem apropriada. Em média, esses são os gastos mensais: energia elétrica, material de limpeza, manutenção em geral e os gastos com as embalagens. Dona Elisete trabalha com a ajuda de mais 2 atendentes. Nos horários de muito movimento, Dona Elisete fica no caixa e as atendentes ficam à disposição dos clientes. Nos momentos de baixo movimento, as atendentes se revezam na limpeza
e Dona Elizabeth realiza as outras funções de uma empresária de pequena empresa. A exemplo de seu Antônio, também não mistura seus gastos pessoais com os da mercearia, realizando uma retirada mensal. Dona Elizabeth também aprendeu que é fundamental para o sucesso da empresa manter os funcionários motivados. Assim, Dona Elizabeth implementou um incentivo às atendentes, que é o comissionamento sobre as vendas, de 0,5% do valor vendido. Vejamos os gastos com o pessoal da mercearia. Então, a retirada mensal do proprietário, que é da Dona Elizabeth, que é de R$ 950, os salários das atendentes, que é de R$ 400, e a comissão que ela dá para as atendentes, que é de 5% sobre o valor que é vendido por cada uma. Existem outros gastos relacionados abaixo, né? Dona Elizabeth também paga a conta de telefone, IPTU e com contador. Com essa descrição, você está conhecendo basicamente todas as despesas e custos da mercearia de Dona Elizabeth. Vamos verificar agora como é fácil classificar e calcular esses custos e despesas. E vamos primeiro calcular os custos e despesas fixas. Então, custos de despesas fixas, nós temos o valor com energia elétrica, material de limpeza, manutenção em geral, embalagens, retirada mensal do proprietário, salário das atendentes, gastos com telefone, IPTU e contador. Então, o total de despesas e custos fixos é R$ 2.780,20. Agora, vamos saber os custos e despesas variáveis, ou seja, são aquelas que alteram em função do volume dos produtos comercializados. Então, o pão, ele custa R$ 1,95. A quantidade que a Dona Elizabeth compra todo mês do seu Antônio é 4.500 pães. Então, multiplicando 1,95 por 4.500 pães, nós temos o total aí de 8.775. Da mesma forma, é feito com torta. Cada torta custa R$ 8,10, né, multiplicado por 50 tortas, dá um total de R$ 405. Não podemos ainda esquecer da comissão das atendentes, de 0,5%, que iremos calcular sobre as vendas da mercearia. Pronto! Somando todos os valores citados anteriormente, podemos calcular quanto a mercearia gasta por mês para comprar e vender seus produtos. Agora, vamos falar da empresa de informática, que atua no ramo de prestação de serviços. A prestadora de serviços da família Vieira, administrada por Jorge, atua em vários segmentos. Além de dar manutenção às máquinas e equipamentos de informática, comercializa produtos da área e, além disso, desenvolve um software de gestão para as pequenas empresas. Para calcular os custos dessa empresa, é fundamental separarmos as suas atividades. Assim sendo, a venda de produtos de informática e do software de gestão são tratados exatamente iguais os da mercearia, pois se trata de um comércio. Mas os gastos das atividades de manutenção do software e de equipamentos de informática, como prestação de serviços, devem ser calculados de maneira diferente. Vamos conhecer um pouco mais como funciona a empresa de serviços de informática da família Vieira. Jorge, que é o dono, dividiu a prestadora de serviço em duas atividades básicas: manutenção de software e de gestão e manutenção de máquinas e equipamentos de informática. Para a manutenção do software e de gestão, Jorge montou uma central de atendimento telefônico com 2 atendentes. As dúvidas maiores são solucionadas por um programador. Quando o problema é grave, as atendentes e o programador não conseguem resolver pelo telefone. É agendada então uma visita de assistência técnica e, persistindo o problema, é realizada uma visita do programador até o cliente. Jorge, seguindo a mesma postura da família, realiza retiradas mensais, não misturando seus gastos com os da empresa. Assim, os gastos com a sua retirada e com o salário dos empregados são os seguintes: retirada mensal do proprietário,
salário dos atendentes, né, do técnico e do programador. A sua empresa tem as seguintes despesas: energia elétrica, telefone, IPTU e contador. Além disso, para cada visita ao cliente, Jorge gasta em média R$ 15 para o deslocamento do programador. Bem, aqui nós falamos tudo sobre o funcionamento das empresas da família Vieira. Espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria que vocês fizessem uma atividade que eu deixei para vocês se praticarem. Até a próxima aula. Muito obrigada.